Bom dia a todos, então. Bom dia a todos os meios de comunicação. Eu vou fazer uma breve explanação. Todos estão ouvindo bem? Vou fazer uma breve explanação quanto à situação do Hospital Regional hoje, tá? Nós tínhamos 18 leitos de UTI Covid no início da pandemia, isso há um ano atrás. Na última semana, então, a gente fez uma grande readequação no nosso serviço hospitalar aqui, na nossa estrutura, visando aumentar o número de leitos, para absorver todos esses pacientes que começaram a chegar. Então, conseguimos chegar a 25 leitos de UTI COVID, somado aos outros 10 leitos que a gente já dispõe como UTI geral. Então, a ocupação hoje do Hospital Regional, ela é de 25 leitos de UTI COVID, todos lotados, 100% de ocupação. A UTI geral, 100% de ocupação. E ainda possuímos 15 pacientes que aguardam leito de UTI em unidade de pronto-socorro. Desses 15, 10 estão em ventilação mecânica, ou seja, pacientes entubados. Uma breve explanação aqui, tivemos 403 pacientes internados já no Hospital Regional desde o início da pandemia em unidade de enfermaria, que são pacientes clínicos, COVID. Tivemos 231 pacientes que ficaram em UTI e destes, 138 pacientes foram a óbitos. É uma mortalidade de quase 60%. Hoje, os municípios que compõem o nosso quadro de internação, 44% hoje dos municípios que compõem esse quadro de internação são da nossa região de abrangência, que são os 25 municípios. Os demais são de outras regiões. No ano até o ano de 2020, tivemos aí 284 internações para pacientes em enfermaria. Neste ano, já tivemos aí próximo a 150 internações. UTI geral também, 150 internações, UTI, neste ano já tivemos quase 50% disso. Para ter uma ideia, no ano de 2020, tivemos 80 óbitos pela patologia COVID. Neste ano, já tivemos 60 óbitos. Só no mês de fevereiro foram 39 óbitos. Altas hospitalares. No ano de 2020, tivemos 171 altas. E neste ano de 2021, tivemos 84 altas. Então, o que a gente queria passar para vocês é que no dia de ontem, emitimos um comunicado, a Central de Regulação do Estado, que atingimos nossa capacidade máxima de atenção. No dia de ontem, não tínhamos mais onde colocar pacientes. Nossa capacidade técnica, de equipamentos, físicas, foram esgotadas. E ainda temos pacientes aguardando os leitos de UTI. Já tivemos nesse ano 11 transferências de pacientes que foram daqui para outros estados, porém, no momento, como todos sabem, é uma situação muito complicada, os outros hospitais da Grande Oeste também não possuem leitos, também vivem uma situação muito parecida conosco. Então, essa é a situação hoje do Hospital Regional. Nós não temos mais como absorver pacientes, seja ele da patologia que for. Se hoje chegar um paciente infartado, um paciente de acidente de trânsito, nós não temos mais onde colocar esse paciente. Então, essa é a situação atual do Hospital Regional. Gisele, acho que deixamos aberto a perguntas. Isso, obrigada, diretor Rodrigo. A gente abre, então, para as perguntas. A primeira pessoa que manifestou interesse foi a Simone, do Folha do Oeste. Não sei se ela quer ativar o som.
ou se ela quer mandar a pergunta pelo WhatsApp, pelo chat. Ela mandou aqui pelo chat, então, o hospital está enfrentando falta de insumos, como, por exemplo, oxigênio? Não, o hospital não tem falta de insumos ainda, mas a gente percebeu um consumo bastante grande. Não temos falta, mas também não temos sobrando. Estamos fazendo um controle diário. O oxigênio, estamos conseguindo reabastecimento, mas aumentou muito o nosso consumo desses insumos. Perfeito. Temos a próxima pergunta, então, o Igor, do jornal Sentinela do Oeste. Igor, já está com o som ativado. Sim. Bom dia, Gisele, bom dia aos colegas da imprensa, e bom dia ao diretor aí, Rodrigo Lopes. Rodrigo, eu tenho informação que nos últimos, se não me engano, no final de semana, nos últimos dias, pelo menos 4 pessoas morreram no pronto-socorro. Essas 4 pessoas que morreram foi por falta de vaga em leito de UTI COVID aí no hospital regional? Igor, então, assim, nós montamos uma estrutura praticamente de UTI no pronto-socorro. Então, sim, morreram 5 pacientes aguardando transferência, porém, os 5 pacientes estão assistidos, estão em ventilação mecânica, estão com médico, medicamentos, respiradores, estão sob assistência médica, tá? Nós montamos aí uma UTI para atender esses pacientes no pronto-socorro. Talvez para essa pergunta, para esse questionamento, eu não sei se a doutora Priscila, a doutora Cátia, o próprio doutor Cássio, queiram explanar um pouquinho mais como funciona quando o hospital recebe um paciente, né, não há leito, e o que é feito para dar esse suporte ao paciente. Talvez uma explicação um pouco mais técnica. Então, a doutora Cátia, que é a nossa diretora técnica, vai explicar um pouquinho mais. Bom dia. Bom dia a todos. É importante, na verdade, só complementar um pouquinho o que o nosso diretor Rodrigo falou. Esses pacientes, até então, eles não estão desassistidos, tá? Isso é importante que fique bem claro. A estrutura que foi montada a nível de pronto-socorro é uma estrutura em que o paciente acaba tendo acesso a todos os suportes necessários. Então, aquele paciente que precisa estar em ventilação mecânica, neste momento, ele está em ventilação mecânica. O que preocupa? Que desses pacientes, todos que aguardam transferência para leitos de UTI externos ao nosso hospital, porque nós não temos mais capacidade de absorver esses pacientes em leitos já cadastrados e regulados como leitos de UTI, esses pacientes, nem todos, né, conforme foi dito anteriormente, nem todos estão entubados. Então, a preocupação é o momento em que faltar um suporte, por exemplo, ventilatório. Estrutura humana e insumos outros, por enquanto, nós não estamos desabastecidos. Mas toda a unidade de atendimento, ela chega um momento de atingir a sua capacidade máxima, né, em termos de suporte ventilatório, que é o que preocupa todo mundo. Então, até então, nós não vivenciamos isso, né, e essa falta de leitos de UTI, novamente, não é só na região de São Miguel. Então, esses pacientes não são transferidos e não foram transferidos para a unidade cadastrada UTI por não ter disponibilidade no estado, né, a Central de Regulação está ciente da presença desses pacientes aqui no hospital. Enquanto nós não conseguimos transferi-lo para outra unidade hospitalar com leito de UTI, esse paciente fica conosco num suporte de pronto-socorro adaptado a uma UTI, né? Obviamente, o ideal é que nós conseguíssemos transferir esses pacientes até para que outras patologias possam ser atendidas também. Nós nunca podemos deixar de esquecer que no momento em que o hospital, enquanto UTI, enquanto pronto-socorro, está com a sua demanda praticamente toda voltada para assistência aos pacientes COVID, que não param de chegar, e nos preocupa porque a probabilidade de chegarem mais pacientes é alta, nós não podemos esquecer que toda essa estrutura, que até então foi para atender o infartado, o acidentado, o politrauma, os AVCesados, todas essas outras patologias, nossa capacidade de atenção está reduzida para todas essas outras patologias, tá?
Era mais só essa colocação que eu gostaria de fazer. Perfeito, obrigada, doutora Kátia. Aqui no chat eu não tenho nenhuma outra pergunta. Alguém tem interesse em se manifestar? Olá, bom dia. Oi, bom dia, Camila. Camila, então, da TVGC. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, então. Sou repórter aqui da TVGC. Gostaria de saber, né, muito tem se falado a respeito de hospitais, né, filantrópicos e também privados, de repente, estarem recebendo pacientes de Covid, né? A solução para desafogar o nosso hospital regional aqui poderia, de repente, começar passando dessa forma, que os hospitais pudessem também, tanto os privados quanto os filantrópicos, receber pacientes? Então, hoje o que ocorre, assim, esses hospitais menores, que são os hospitais arredores aqui, são hospitais que receberam leitos clínicos, que são pacientes ainda menos graves, que não necessitam de leitos de UTI. Os pacientes que precisam de leito de UTI, eles acabam tendo que vir para o hospital regional. Por que não são instalados leitos de UTI em hospitais menores? Porque eles não têm capacidade de atenção, eles não têm rede de gás, eles não têm rede de oxigênio, de ar comprimido, existe todo um aparato ao redor do leito de UTI, que a gente pensa muitas vezes, o leito de UTI é só um respirador. Não, precisa de uma equipe capacitada, precisa de diversas especialidades, precisa do pneumologista, precisa do cirurgião geral, enfim, da nefrologista, precisa de hemodiálise. Então, esses hospitais pequenos, eles não têm a capacidade técnica de receber um paciente de UTI de forma definitiva. Então, por isso que não se abre leito nesses hospitais menores, né? Certo. Até complementando, pessoal, se vocês me permitem, nessa mesma pergunta, né, por isso que questionei a respeito disso, porque muitas pessoas, às vezes, até sem o conhecimento, né, acreditam, né, por que um hospital de tal município não pode receber paciente, mas está aí a resposta, então. E ainda dentro dessa questão, diretor, queria que vocês pudessem explicar um pouquinho para a gente, né, quantos profissionais uma UTI necessita para funcionar? Depende muito do número de leitos, né? No caso, hoje nós estamos com uma UTI aí com 25 leitos só em uma das UTIs. O cálculo que a gente faz, aproximado, é de 100 profissionais para cada 10 leitos. Esse é o cálculo que a gente tem feito. Certo. Tem se encontrado dificuldade para encontrar esses profissionais, diretora, a cada novos leitos que são abertos? O que ocorre hoje é que não tem mais profissionais no mercado. Não é um problema só de São Miguel do Oeste, não é um problema de Santa Catarina, acho que é um problema no mundo, não existe mais profissionais disponíveis no mercado de enfermagem. Hoje, se aparecer, nem médicos e nem enfermagem, se aparecer, nós estamos com um processo seletivo aberto há quase um ano, para um médico intensivista, e até o dia de hoje não apareceu ninguém. Então, é bastante complicado, por isso que a gente fala, nossos profissionais estão esgotados, né? A gente conseguiu contratar, sim, alguns profissionais, mas tem profissional no 6º plantão dele. Tem profissional fazendo a 6ª carga horária dele de 12 horas seguidas. Então, essa é uma dificuldade bastante grande, a contratação de profissionais. Tem médicos virando 48 horas. Obrigada, Camila. Tem outras 2 perguntas. Se tiver mais alguma, daqui a pouquinho a gente volta para vocês, tá? Tem o canal Ideal de Xanxerê, Franciele Corrêa, fez a pergunta: alguma previsão de abertura de novos leitos ainda neste mês? E diante do que vem ocorrendo, é possível dizer que a situação em março possa ser ainda pior do que foi em fevereiro? Bom, quanto à abertura de novos leitos, o Hospital Regional não tem mais capacidade física e estrutural
de pessoal e equipamentos para abrir novos leitos. O secretário adjunto esteve aqui no hospital, no domingo, a gente mostrou a estrutura, conversamos, nós não temos mais qualquer leito que a gente abra mais do que os que a gente já tem, a gente vai comprometer a estrutura do hospital. Como eu falei, começa a pressionar toda a estrutura, laboratório, a parte de oxigênio, a parte de ar comprimido, a parte de exames. O hospital não foi dimensionado para esse número de leitos que a gente tem. Então, nós chegamos no nosso limite técnico de leitos. Quanto à parte de evolução da doença, enfim, de novos casos, eu vou passar para a doutora Priscila, daí que é a infectologista, que eu acho que tem mais propriedade para responder sobre isso, tá? Bom dia a todos. Com relação a março, então, na verdade, já estamos em março, né? Então, muito do que vem pela frente aí pelos próximos 15 dias, 20 dias, nós não temos mais como modificar, porque isso depende do comportamento das pessoas que já se expuseram ao vírus. Então, a gente torce para que as pessoas entendam o recado, né? Entendam o que a gente está querendo dizer, no sentido de se cuidar e evitar, para pelo menos no final de março e início de abril, a gente ter uma situação um pouco mais agradável, né, um pouco menos crítica, eu diria, porque isso depende muito do comportamento, o ciclo do vírus, né, uma pessoa para desenvolver sintomas do vírus, depois da exposição, ela pode levar até 15 dias para iniciar com seus sintomas. Nesse período, ela já expôs outras pessoas que vão levar para outras, e cada uma vai entrar no seu ciclo, né, do vírus, que também dura 10 dias a sua transmissão. Então, por isso que a gente não consegue prever para agora como é que as coisas vão funcionar. Mas a gente estima muito que as pessoas entendam e cumpram cada uma com o seu papel, e o que vocês decidirem agora, as suas atitudes de hoje, em respeitar todas as medidas que estão sendo orientadas, que vai responder essa tua pergunta para o final do mês. Obrigada, doutora Priscila, o diretor Rodrigo também. Igor, antes de fazer a sua pergunta, dando continuidade, aproveitando a doutora Priscila, eu vou fazer a pergunta da Simone, do Folha do Oeste. Ela pergunta, então, para a doutora Priscila: a grande transmissão atual da Covid-19 e a consequente superlotação dos leitos pode ter sido causada pelas novas variantes do vírus? A maioria dos pacientes acometidos ainda são os com comorbidades? O som está desativado, só precisa ativar o som. Desculpe. Então, a gente ainda não tem uma informação oficial e concreta com relação a novas variantes, tá? Em princípio, o laboratório estadual, ele tem feito o exame de análise para pesquisa dessas novas variantes, dos pacientes que vieram de Manaus, os quais a gente não recebeu nenhum, ou das pessoas que viajaram, né, para locais onde existe a transmissão comunitária dessas novas variantes. Então, a gente não tem essa noção ainda. Porém, a gente tem notado uma mudança no perfil dos pacientes. O que há 4, 5, 6 meses atrás a gente via uma UTI de pacientes idosos na casa dos seus 75, 80 anos, com problemas de saúde, pacientes obesos, hoje em dia, a maior parte dos nossos pacientes tem abaixo de 75 anos. Eu diria que perto da casa dos 50, 55. Alguns deles, sim, com problemas de saúde, com sobrepeso ou obesidade, mas nem todos. Nós temos pacientes atletas de 45, 50 anos que estão com comprometimento pulmonar extenso e com alto risco de evoluir para óbito, infelizmente. Então, a gente percebeu, não só aqui no hospital, mas regional, né? Se percebeu uma mudança, assim, no perfil dos pacientes acometidos. Quer falar? O diretor Rodrigo vai complementar, diretor? Não? Não, é isso mesmo. Ok.
Certo, então vamos para a próxima pergunta do Igor, do Jornal Sentinela do Oeste. Ele pergunta o padrão... Igor, tu quer fazer a pergunta? Ativa o som? Sim, Gi, ativei pelo seguinte, a boa parte de duas das minhas perguntas já foram respondidas. Hoje, diretor, quantas pessoas estão aguardando por leito de UTI no regional e se é possível, eu sei que o Santé até teve uma região grande aqui no Rio Grande do Oeste, é possível apontar quantas estão aguardando vaga no regional de São Miguel do Oeste e quantas na nossa região aqui, do extremo oeste catarinense? Eu vou passar essa resposta para o doutor Cássio, tá? Bom dia. Respondendo à pergunta, hoje nós estamos com 15 pacientes esperando leito em pronto-socorro, tá? Desses 15 pacientes, 80% são da região, tá? E não existe nenhuma programação de que essas vagas surjam. Essa demanda toda está sendo absorvida pela equipe do hospital. Como o Rodrigo, a Kátia já falaram, nós montamos uma UTI no pronto-socorro, ainda aguardando vaga. Então, a gente pede, na verdade, para organizar, nós estamos organizando tudo para dar assistência técnica para esses pacientes em leito de pronto-socorro até aguardar uma vaga de UTI. Tá? Então, tem 15 doentes hoje aguardando leito no pronto-socorro. Tá? Obrigada, doutor Cássio. O canal Ideal de Xanxerê fez outra pergunta aqui também. Gisele, Doutor Rodrigo, pode falar. Só comentando a pergunta do Igor, até quem faz o controle do acumulado de vagas do extremo oeste é a Central de Regulação. Até ontem, pelo que a doutora Kátia agora nos passou, tinham 140 e poucos pacientes aguardando leito de UTI, na região, na Grande Oeste aqui, na verdade. No estado, se não me engano, são mais de 200 pessoas, né? Não sei se alguém tem essa informação atualizada, mas pelo que eu acompanhei ontem, seria mais ou menos isso. Continuando, então, aqui, o canal Ideal de Xanxerê fez a pergunta: quantos profissionais do hospital estão afastados por conta da Covid, por ter contraído ou por ser grupo de risco? A doutora Priscila talvez tenha essa informação, talvez não o número exato, mas pelo menos uma média de afastamentos que nós tivemos mais ou menos nos últimos dias ou até mesmo no ano passado. A gente tem tido uma média aí até hoje de 18% dos nossos funcionários foram contaminados. É cerca de 80 profissionais desde o início da pandemia, tá? Esse é o nosso índice de contaminação aí até o momento. Obrigada, diretor Rodrigo. Nós temos a Camila, do jornal Força do Oeste de Itapiranga. Camila, você gostaria de fazer a pergunta com o som ativado ou posso ler aqui do chat? Ok, eu vou ler então aqui. Ela faz a pergunta seguinte: uma vez comunicada a situação de 100% de lotação ao governo, qual medida está sendo tomada pelo Estado, para onde podem ser encaminhados os pacientes? Hoje, assim, eu vejo que o Estado está buscando abertura de novos leitos. Eu sei que eles estão buscando comprar leitos na rede privada, inclusive eles estiveram aqui em São Miguel em 2 hospitais, buscando leitos privados, e hoje a gente não saber, né, onde eles estão comprando leitos, enfim, essa é uma questão do Estado, né? A gente sabe falar hoje pelo hospital regional e pelos leitos disponíveis. Perfeito. Alguém com algum novo questionamento? Hoje,
Pode falar, Igor. Eu gostaria, para deixar mais claro essa questão do número de pessoas que estão aguardando por leitos de UTI. Ontem pela manhã, os números apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde aqui de Santa Catarina apontavam que aproximadamente 240 pessoas estavam aguardando por leitos de UTI. Aí a primeira pergunta, aqui foi explicado sobre essa situação feita dentro do pronto-socorro, que não é um leito de UTI, certo? Essas pessoas que estão aguardando vagas, são estas que já estão no pronto-socorro, mas estão sendo assistidas? Essa é uma das perguntas. A segunda delas, está ficando claro que o maior número de pessoas no estado de Santa Catarina, uma população de 7 milhões de habitantes, a maior concentração de pessoas aguardando vagas em UTI é justamente na nossa região. Doutora Kátia, diretora técnica, vai responder essa pergunta, tá, Igor? Igor, conforme havia sido comentado anteriormente, esses 15 pacientes que aguardam no pronto-socorro, todos eles têm indicação de UTI. Né? Nós temos aqueles que estão entubados, então, obviamente, esses estão num patamar de gravidade mais importante, até pelo fato de tiveram tido a indicação de intubação, e os demais pacientes que ainda não estão entubados, mas estão ali aguardando, eles também têm indicação de UTI. Todos esses que aguardam no pronto-socorro, nessa estrutura que foi montada ali, com todo o aparato e o suporte de UTI, esses pacientes, todos eles estão assistidos. É essa necessidade de utilizar toda essa estrutura do pronto-socorro readequada a uma UTI, que faz com que também a nossa capacidade de absorver pacientes não COVID fique reduzida, né? É nesse sentido. Mas os 15 nossos que aguardam estão sob assistência, numa UTI montada ali embaixo com a estrutura que nós conseguimos organizar, tá? Mas, obviamente, esses pacientes, como ali não é uma UTI formalmente, digamos assim, eles aguardam leito para transferências para unidades de UTI já, né, cadastradas e definidas pelo Estado. Enquanto o Estado, enquanto melhora a regulação, não disponibilizar um leito de UTI em algum lugar, esse paciente aguarda aqui conosco. Hoje, por exemplo, dos 25 leitos de UTI que nós temos no hospital, eu só vou conseguir levar um paciente que está aguardando leito de UTI no pronto-socorro para a nossa UTI aqui no hospital, por exemplo, se eu tiver uma alta da UTI ou se eu tiver um óbito. Então, hoje, aqui no hospital, para vagar um leito de UTI, essas duas possibilidades. Ou o paciente conseguiu ter alta da UTI, ou ter um óbito. A gente sabe que um paciente COVID, quando ele entra em ventilação mecânica, são pacientes que ficam, em média, 2 a 3 semanas em ventilação mecânica. Então, são leitos que têm baixa rotatividade. Ou seja, aquele leito de UTI ocupado, ele fica muito tempo ocupado. Nós temos pacientes... e não raramente nós temos pacientes com 20, 30, 40, 50, mais quase 60 dias, né? Então, aquele leito é um leito que está parado, ou seja, só vai vagar se o paciente conseguir ter alta ou se ele vira óbito, né? Então, essa é a nossa situação atual e é a situação do Estado, por isso que esse montante de pacientes que foram chegando, os primeiros que chegaram ocuparam os leitos, e os leitos agora para vagar demora a rodar, então... a demanda de pacientes chegando é alta, você não consegue absorver tudo que chega. E isso vale para São Miguel do Oeste, vale para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Não é à toa que a situação se tornou o caos que está no mundo todo, né? Em algumas regiões aconteceram em momentos diferentes. Até um tempo atrás, nós tínhamos esperança que esse caos todo não chegasse para nós, né? Nós passamos um ano ali na segunda onda, esperando a segunda onda. Depois veio as festas de fim de ano, a ideia é que talvez ali pelo meados de janeiro nós fôssemos ter um boom de casos, e isso veio um pouquinho após o que nós imaginávamos, mas continuam chegando. E é como a doutora Priscila falou, né, as nossas ações de hoje vão refletir daqui a alguns dias à frente ainda, esses alguns dias é 15 dias, né, então tem muito caso que provavelmente ainda vai aparecer. Pelo tanto que nós já recebemos, possivelmente nós teremos ainda muitos casos chegando. Obrigada, doutora Kátia. Vou pedir um favor aqui aos meus colegas, vai ser minha última pergunta. Só para concluir a questão dos leitos. Para fechar essa questão, existe algum estudo do Hospital Terezinha Regional Gaio Basso aqui,
sobre o número de pessoas que entram na UTI. Percentualmente, quantas dessas pessoas morrem e quantas sobrevivem? Próximo a 60% delas morrem. Okay. Então, fica claro que não é plausível imaginar que o leito de UTI seja a salvação para este momento que vivemos. Até porque a gente fala, o leito de UTI, sim, ele é necessário, né, para dar um suporte nesse momento, mas veja bem, a quantidade de leitos que nós abrimos aqui no Hospital Regional, que o Estado abriu, e não é suficiente. É como a gente fala da linguagem chula, né? Muitas vezes a gente se sente enxugando gelo mesmo, né? Você abre 10 leitos, aparece 13 pacientes. E vai ficando esses pacientes no pronto-socorro, né? O que a gente precisa mesmo é a mudança de comportamento das pessoas. Se isso não mudar, infelizmente, nós vamos continuar dessa forma. Não tem outra, não existe não tem uma fórmula mágica no momento, né? E respondendo a tua outra pergunta que você falou, quanto ao... Hoje, a região do Grande Oeste, ela é, sim, a pior região, que compreende São Miguel do Oeste, Xanxerê, Chapecó e Maravilha. Ela é a região que mais pacientes aguardam por leito de UTI. Obrigada, diretor Rodrigo. Temos a pergunta do Jornal Regional, o Estênio. Ele pergunta se existe risco de faltar oxigênio. Nós falamos anteriormente que os insumos não estão em falta, mas existe o risco? É um pouco difícil de dizer, não é, diretor? Mas talvez você queira complementar. O que eu posso falar hoje é assim, a gente está fazendo um controle diário, a gente tem uma ideia do nosso consumo diário, a gente acompanha diariamente, muitas vezes de hora em hora, isso porque é uma das nossas prioridades, e o que o nosso fornecedor nos falou até o momento é que não tem esse risco eminente, mas a gente não sabe o dia de amanhã, porque é uma situação que não depende do hospital regional. Nós temos um fornecedor que nos entrega o oxigênio, nós temos um gás central, né, que é através de uma tubulação, não é cilindros, e temos uma bateria reserva de cilindros. Então, hoje, posso dizer para vocês que não tem risco, amanhã a gente não sabe. A Simone, do Folha do Oeste, também pergunta quantos pacientes já foram a óbito aguardando leitos no total, e ela pergunta referente ao ano passado, não somente este ano. Então, este ano nós tivemos 5 casos de pacientes que estavam aguardando leitos de UTI, e no ano passado nenhum caso de paciente aguardando leito de UTI. Temos a Liange, da Rádio Integração, que pergunta para a doutora Priscila. Isso, Liange, as novas confirmações de infecção pelo vírus aumentam a cada dia, apesar do apelo para o cumprimento das medidas sanitárias. Neste sentido, até considerando uma eventual confirmação de variante na região, o que mais pode ser feito para bloquear o processo de transmissão e reverter esse quadro? Bom, é a questão que a gente vem comentando, né? Independente de ser nova variante ou não, o vírus está aí, né? E precisa de todos os cuidados que a gente já vem falando aí há tanto tempo, né? A questão de evitar as aglomerações, evitar compartilhar objetos, né? Como chimarrão, tererê, caipirinha, enfim. O distanciamento social, então, quando você tem que comparecer ao ambiente que tem mais pessoas, você deve manter o distanciamento social. O uso da máscara é muito efetivo também nesse sentido, porque impede que as gotículas cheguem de uma pessoa para outra, e assim, se é recíproco, que os dois estejam usando, um protege o outro, né? Então, as medidas que todo mundo, infelizmente, deveria estar cansado de saber, mas que não coloca em prática, né? São todas essas medidas de prevenção. É claro que a vacina tem vindo também para auxiliar nesse processo, mas não vai ser a salvação, né? Não é porque as pessoas, os idosos, estão agora se vacinando que a pandemia vai finalizar, né? Que fique bem claro que a vacinação, ela está ocorrendo de uma forma mais lenta do que a gente gostaria, mas ela está ocorrendo.
e não vai ser né, o fim da pandemia, até porque ainda não se sabe muito bem como essas variantes novas vão, como a vacina vai estar protegendo contra essas novas variantes. Então, o cuidado da população em geral é fundamental nesse momento. Obrigada, doutora Priscila. A Camila, da TVGC, então, mais uma pergunta. Oi, diretor. A doutora Kátia precisou se ausentar, como ela está de plantão, ela precisou se ausentar, tá? Tá bom, muito obrigada por avisar. Camila, então? Então, foi falado aqui, inclusive pela doutora, né, que é necessário uma mudança de comportamento das pessoas, delas realmente terem a consciência de que cada um precisa fazer sua parte, né? Nós estamos com 1 ano de pandemia e estamos vivenciando o nosso pior momento hoje, né, o que mostra aí que muitas pessoas ainda não se conscientizaram, né, e fora essas questões relacionadas ao bom senso, a consciência, a responsabilidade, a doutora falou, né, também das ações do nosso dia a dia que poderiam contribuir para frear esse contágio, mas outra questão que é bastante discutida e que se levantou também pelo Ministério Público, né, é a recomendação de lockdown aqui em Santa Catarina, isso até foi discutido ontem com o governador Carlos Moisés, um lockdown de 14 dias poderia refletir a curto prazo nos números de ocupação nos hospitais, diretor? Aqui na nossa região, por exemplo, aqui no nosso hospital? Só complementando a pergunta da Camila, pois a Liange fez uma pergunta semelhante, eu vou acrescentar. A Liange, da Rádio Integração de São José do Cedro, ela menciona se existe alguma orientação para os gestores municipais da região. Então, se encaixa ali com a pergunta da Camila também. Bom, respondendo a primeira pergunta, o que a gente vê? Até a gente faz parte do comitê de crise e ontem a gente estava conversando. Qualquer medida restritiva que você tome, você precisa de 14, 15 dias para poder avaliar se elas foram eficazes, né? Agora, essa questão de lockdown, é lógico que qualquer medida restritiva que você tomar vai refletir no número de casos. Agora, se hoje o lockdown é a melhor alternativa, isso eu não posso te responder quanto hospital, tá? Existem os comitês de crise para isso, existe o Estado também tem um comitê que faz a gestão disso. Então, o que eu posso te afirmar é que qualquer medida restritiva que você toma hoje vai refletir daqui 15 dias e a chance de que tenha diminuição de internação, de novos casos, de casos graves, é clara, né? E a outra pergunta, a gente entende que sim, que as decisões, elas têm que ser tomadas de forma regional. Não adianta ser isolada, né? Não adianta São Miguel do Oeste tomar uma decisão e Guaraciaba tomar outra, né? Não adianta São Miguel tomar uma decisão e os outros municípios próximos agirem de forma diferente. Há só a migração da população para as outras cidades, né? Então, o que tem se falado muito, até no Comitê de Crise do Estado, é que as decisões sejam tomadas de forma regional. Obrigada, diretor. Alguém tem algum novo questionamento? Se não, acredito que podemos ir encerrando. E, para encerrar, eu pediria tanto para o diretor Rodrigo, o doutor Cássio, a doutora Priscila, se tiverem algum complemento, alguma informação para repassar, para finalizar. O doutor Cássio vai falar aqui. Perfeito, obrigada. Bom, só para esclarecer vocês, aí a gente cansou de falar aqui na reunião que todas as medidas que a gente tomar hoje vão refletir daqui 15 dias. Tá? Então, não adianta o pessoal, mas está morrendo, não está refletindo em nada. A gente vai ter a resposta daqui 15 dias. Tá? O que a gente está vendo na UTI hoje, dos 35 doentes que a gente tem em UTI hoje, mais da metade é menos de 60 anos. Tá?
Não existe mais comorbidade como fator de risco. Tá? De todos os doentes que estão entrando na UTI hoje, 60% vão morrer. Tá? Dos 40 que nós estamos aqui, 25% estão entrando em insuficiência renal aguda. Péssimo prognóstico. Tá? Então, realmente é para assustar. E a única maneira que a gente tem, a população tem de combater isso, é se cuidar. Tá? Não existe outra saída no momento. Como a Priscila falou, o Rodrigo falou, tem que usar máscara, tem que parar de tomar chimarrão compartilhado, tá? Tem que parar de ir em festinhas particulares, para a gente conseguir, daqui dias, ter algum resultado e a gente conseguir trabalhar. Tá? O hospital regional está esgotado, não tem, está chegando pacientes de vaga zero, que a gente fala, SAMU traz sem avisar, porque eles também não têm saída, e daqui a pouco a gente não vai ter o que fazer. Tá? Então, a única coisa que a gente pede para a população, sejam conscientes, tá? Se cuidem, parem de festa, parem de achar que não tem nada, porque, eu sou jovem, não vou morrer. O que a gente está vendo hoje, não existe comorbidade, tá? E pacientes abaixo de 50 anos, atletas, estão morrendo, tá? Então, por favor, conscientizem a família. O pessoal tem que acordar, tá? Porque aqui no hospital a gente está fazendo tudo que dá, muito mais ainda do que dá. Nós passamos, a nossa previsão de programação está em 12 horas. Tá? O que eu falo hoje, amanhã já não vale. Tá? Então, o pessoal realmente tem que acordar, porque a gravidade da doença hoje está muito maior do que antes. Nunca esteve tão ruim. Tá? Então, não é a primeira, nunca esteve tão ruim. Tá? Então, por favor, acordem. Tá? Então, muita gente vai morrer. Não tem o que fazer. Tá? A gente está fazendo de tudo, muito mais, todas as equipes estão rodando e não tem mais o que fazer. Tá? Se chegar mais 10 doentes hoje no pronto-socorro, tá? Respiradores acabaram, tá? Não tem o que fazer. Tá? Vai ficar, como em Chapecó, o que aconteceu? O paciente ficou na ambulância. Nós estamos 10 dias atrasados de Chapecó. Tá? Então, o que aconteceu o caos em Chapecó, o que aconteceu o caos em Xanxerê, vai acontecer daqui 5 dias aqui. Já começou aqui. Só que a gente ainda tem alguns leitos ainda que nós vamos tentar mexer. Tá? E esses doentes que estão chegando, por serem mais jovens, eles vão muito mais tempo. Tá? Então, eles estão lotando leitos de UTI. Tá? Antigamente, chegava, o velhinho demorava um pouco mais para ver se ia para frente ou não. Hoje em dia não tem mais isso. Tá? Pacientes jovens, com reserva ainda, que vão liberar leito de UTI, seja por óbito ou por melhora, daqui 15 dias. Tá? Então, é isso que está acontecendo. 60% do povo que entra no hospital está morrendo. Tá? É muita coisa. Tá? Não é incapacidade médica, tá? Isso é geral no Brasil e no mundo inteiro. Tá? Isso é estatística. Tá? Então, entendam isso. 50% a 60% do povo, cada 2 que entram, 1,2 estão morrendo. Tá? Para mim é muita coisa. Tá? E a gente está totalmente sem ter o que fazer. Tá? A gente está fazendo tudo o que a gente pode. Tá bom? Obrigado.
Obrigada, doutor Cássio. Diretor, a doutora Priscila talvez queira finalizar, ou você? O que a gente fala é assim, ó, no combate ao coronavírus hoje, o que a gente pode dizer é que o hospital, ele é o fim da linha, né? Aquilo que eu falei um tempo atrás. Quando nada deu certo no combate, nenhuma medida restritiva, de medidas sanitárias, nenhuma deu certo, o paciente vem para o hospital infectado, ruim, e aqui é o fim da linha, ou ele vai falecer, 60% deles, e os outros 40% podem sair. E desses 40% ainda, a gente tem que lembrar que muita gente sai incapacitado, né? Ainda tem isso. E o que a gente pede para a população é que não, tudo é válido, a medida restritiva é válida, tudo é válido, mas se as pessoas não mudarem o comportamento, nós vamos continuar com esse número de infecções, consequentemente mais pacientes graves, mais pacientes de UTI. O que as pessoas precisam entender, que talvez ainda muitos não entenderam, é que o vírus existe. Nós tínhamos 10 leitos de UTI no Hospital Regional Terezinha Gaibasso. Hoje nós temos 45 pacientes entubados. Algo de diferente existe. Então, que a população tenha consciência disso e mude o comportamento. Se não mudar o comportamento, vai continuar dessa forma, independente das medidas que se tomem. Tá? Essa era a minha fala final. Não sei se a Priscila está se abstendo de falar. Então, acho que seria isso, tá? Agradeço, assim, pela atenção de vocês. Às vezes a gente acaba até fazendo alguns desabafos, né, pela situação que a gente vem vivenciando e o que a gente vê lá fora, mas essa é a situação real hoje do Hospital Regional Terezinha Gaibasso. Obrigado pela atenção de todos. Gisele, com você. Obrigada, diretor Rodrigo, obrigada, doutor Cássio, a doutora Priscila, a doutora Cátia também, que precisou se retirar antes. A gente agradece a todos da imprensa que participaram. Como explicado nos grupos e de forma individual também, nós precisamos fazer essa coletiva, porque de forma individual fica muito difícil atender a todos. Então, nós chegamos aqui a cerca de 16, 18 veículos online presentes nessa coletiva. Então, atender a todos de forma individual fica realmente muito difícil para a gente. E a gente não quer deixar de ser transparente, de repassar essas informações para vocês. A gente já tem um boletim diário, né? E foi uma forma que a gente encontrou de manter esse contato com a imprensa também. Obrigada, realmente, pela presença de todos. Como eu mencionei ali no chat, em seguida a gente vai enviar o material, o release e link também com a gravação da coletiva. Obrigada.